Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre o combate ao racismo, ao preconceito, em especial a partir da infância e da adolescência. Quem conversa conosco sobre este tema, destacando informações sobre como o Brasil está nessa área, na desigualdade, as iniciativas que têm sido adotadas para reverter essa realidade, é o representante do Unicef, Silvio Calustian. Ele coordena o escritório do Unicef para os estados de São Paulo e Minas Gerais e compartilha conosco hoje a sua experiência nesse assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pelo senhor nos receber aqui. A Boa Vontade TV está sempre de portas abertas para destacar esse tema que é tão importante e tão atual. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Um prazer enorme estar aqui hoje dialogando com os telespectadores da LBV. Sabemos da atuação importante e relevante, da importância de divulgar, promover temas importantes, temas sensíveis para a sociedade brasileira. Bom, antes de começarmos o nosso bate-papo sobre o tema, é interessante destacar essa foto belíssima que está aqui ao nosso fundo. Nós estamos no escritório do Unicef na capital paulista. Ela representa já alguma ação que o Unicef tem desenvolvido, uma série de iniciativas sobre esse tema. São várias temáticas que o Unicef aborda no país, tá certo? Nós estamos em mais de 179 países, ou seja, no mundo inteiro, e a nossa atuação, o foco é a promoção de direitos. E hoje eu tenho o prazer de conversar com vocês com um tema tão importante que é o racismo, né? Sim. E como isso afeta a infância brasileira, a infância mundial, e poder, junto com os telespectadores, aprofundar, dialogar e fazer com que a gente possa superar questões, não só a questão do racismo, como também outras questões que afetam diretamente a vida de milhares de meninos e meninas nesse país. O Unicef ele fez um levantamento dessa realidade brasileira no que diz respeito à desigualdade entre as populações branca, negra, indígena, em especial na infância. O que esses dados revelam sobre a realidade do Brasil com relação aos problemas sofridos aí por essa grande maioria da população brasileira, mas que infelizmente sofre aí os efeitos da discriminação? Como falei anteriormente, o Brasil, no cenário mundial, ele apresentou nas últimas décadas um avanço muito grande na área social. Investimento maciço na primeira infância, são programas de vacinação, programas de transferência de renda, programas de acesso ao ambiente educacional. Mesmo assim, nós registramos, nós celebramos esses avanços, mas nós destacamos a questão da desigualdade, ou seja, esses avanços todos na área social, eles acabaram não sendo compartilhados, né, por todos os segmentos populacionais, e isso faz com que o nosso trabalho seja mais importante, relevante e responsável no sentido de superar essas desigualdades, né? Essas desigualdades afetam crianças negras, afetam adolescentes, moradores de periferia, crianças indígenas, crianças com deficiência, crianças que vivem em periferias das grandes cidades, ou seja, é um contingente populacional, vou falar de números daqui a pouquinho, bastante expressivo, que tem o seu direito violado no dia a dia. A longo prazo, os efeitos também do racismo na discriminação, que afeta as pessoas desde a infância, ele prejudica também o futuro do nosso país. Particularmente, os efeitos do racismo na primeira infância são bastante graves. Temos estudos científicos que mostram, não é, que desde a primeira infância, crianças estão sendo afetados e tendo o seu direito violado por conta do racismo. Ou seja, isso traz um impacto muito forte, né, sobre a vida dessas crianças. Estou falando em termos psicológicos, em termos sociais, em termos de autoestima. E isso é uma rotina do dia a dia das escolas. Infelizmente, esse fator é um fator segregador, é um fator de exclusão educacional, é um fator que faz com que crianças abandonem as escolas, e esse é um foco do trabalho nosso do Unicef, de fazer com que a gente reverta esse quadro de desigualdades. A questão do racismo ela é fundamental. É interessante o senhor mencionar essa questão da exclusão que começa na escola, porque o Brasil ele teve avanços importantes. Desde a década de 90, ele conseguiu praticamente universalizar o acesso ao ensino. Mas isso chama atenção para um fato curioso. A gente tem hoje a grande maioria das crianças brasileiras estudando, porém ainda assim o racismo ele se reproduz na sociedade, a discriminação ainda acontece.
Por que a gente tem isso? Uma sociedade mais escolarizada, as novas gerações tendo um acesso à escola que as gerações anteriores, seus pais, seus avós não tiveram, mas mesmo assim nós observamos a persistência do racismo em nossa sociedade. É importante você destacar da importância da inclusão educacional nesse país. Nós temos hoje no Brasil 3,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola, de 4 a 9 anos, ou seja, crianças e adolescentes que não tiveram acesso, não é, à escola pública de qualidade. É importante, nós celebramos sim o Brasil no cenário mundial, o avanço em termos de acesso ao ambiente educacional, mas ainda temos esse contingente que não é desprezível, são 3,8 milhões de crianças a partir de 4 anos que estão fora da escola. Ou seja, as desigualdades persistem, elas se reiteram, elas se fortalecem, e nesse sentido que a nossa missão, nosso trabalho, né, nosso trabalho de cooperação no país, ele se torna mais importante e relevante junto a parceiros, ou seja, para realmente reverter esse quadro de desigualdade. Em relação à escola, como você falou, é importante, né? Nós temos milhões e milhões de crianças hoje que acabam não usufruindo plenamente do sistema educacional, não é? Nós trabalhamos com 4 pilares importantes, que é o acesso, a questão da qualidade, a permanência e a conclusão. Mas nós sabemos que desse contingente, muitos milhares acabam não concluindo, não é? Ensino, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, ou seja, há muito o que fazer. E a questão do racismo é importante, é um fator de exclusão. É um fator de exclusão, afeta a vida de milhares de crianças e adolescentes, populações negras, populações indígenas, e faz com que a gente redobre a nossa atenção, né, como temos um mandato internacional importante, junto com o governo brasileiro, junto com os parceiros, nós buscamos fazer com que essa situação se reverta. Fazer com que esta situação se reverta diz respeito a uma série de intervenções via parcerias, seja no legislativo, no executivo, promovendo políticas, promovendo experiências pontuais, não é? Em alguns municípios, em algumas localidades, seja no âmbito federal como um todo. Afinal de contas, o âmbito federal tem o poder de normatizar leis, regras, não é isso? Então é um campo de atuação bastante complexo e interessante, né, para que a gente possa reverter esse quadro. E pensando em reverter esse quadro, foi adotada no Brasil uma lei que, de forma obrigatória, faz com que as escolas abordem a história da África, das populações indígenas, a contribuição delas para o Brasil como um todo. Como o Unicef vê essa lei e a aplicação dela? As leis são importantes, fundamentais para que a gente alavanque, não é isso? O agendamento, a pauta desses temas na escola. Nós estamos longe ainda de ter plenamente o ensino da história africana nas escolas brasileiras. Essa lei é importante, ela fez com que professores se valorizem, materiais foram produzidos, mas ainda estamos longe de que as escolas como um todo, eles realmente implementem de forma completa o ensino, né? O ensino para essas populações. Aliás, não é somente para os negros, é para toda a escola, crianças brancas, crianças negras, crianças indígenas, para que a gente possa conviver plenamente. Isso que é importante, a convivência entre os diferentes segmentos da população infanto-juvenil brasileira. Mais importante ainda, você falou em legislação. Este ano, em julho, nós comemoramos 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, uma das legislações mais importantes no cenário mundial, mas ainda estamos longe de que essa legislação esteja implementada de forma efetiva. Ou seja, avanços importantes, mas ainda fazemos com que, tendo o rigor dessa lei, o norte dessa lei, para que a gente possa cumprir de forma plena essa legislação brasileira, que está também na Constituição brasileira e está também na legislação e na normativa internacional. E um dos desafios para fazer com que esse estatuto seja, de fato, plenamente realizado, está nas barreiras do preconceito e da discriminação. Falávamos acerca dessa dívida histórica que o Brasil tem com a população negra e com a população indígena, mas a imigração é um fenômeno que acontece também no nosso presente. Hoje recebemos, por exemplo, milhares de imigrantes de países vizinhos, como Bolívia ou do Peru, do Haiti. Será que o Brasil está preparado para receber os filhos desses imigrantes sem preconceito? É sobre isso que nós conversamos no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com o coordenador do Unicef para os estados de São Paulo e Minas Gerais, Silvio Calustian. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta.